Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 18, Apontamentos à Margem. Dona Ambrosina continuava psicografando várias mensagens endereçadas aos presentes, e um dos oradores, sob a influência do benigno mentor da espiritualidade, salientava a necessidade de conformação com as leis divinas para que a nossa vida mental se refaça, fazendo jus a bênçãos renovadoras. Ou seja, só com a nossa mudança podemos receber as bênçãos, como a gente viu no capítulo anterior. É preciso termos a mente em harmonia. Alguns encarnados permaneciam impermeáveis e sonolentos, vampirizados por obsessores caprichosos que os acompanhavam de perto. Então vamos entender aqui, né, que vampirizar tem sentido de sugar, de extrair, se aproveitar da nossa energia. Entretanto, muitos desencarnados de mediana compreensão ouviam solícitos e sinceramente aplicados ao ensino consolador. Gabriel, de olhos penetrantes e lúcidos, a tudo presidia com firmeza. Nenhuma ocorrência, por mínima que fosse, escapava à sua percepção. Aqui há um leve sinal seu, entidades escarnecedoras, gozadoras, né? Eram estimuladas à renovação de atitude. Ali, socorriam-se doentes que ele indicava com silencioso gesto de recomendação. Era o pulso de comando, forte e seguro, sustentando a harmonia e a ordem na exaltação do trabalho. Contemplamos a mesa enorme em que a direção se processava com equilíbrio irrepreensível e, olhando a médium rodeada de apetrechos do serviço, em atividade constante, Hilário perguntou ao nosso orientador: por que tantas mensagens pessoais dos espíritos amigos? São respostas reconfortantes a companheiros que solicitam assistência e consolo. E Hilário continua: e essas respostas trazem solução definitiva para os problemas que expõem? E Aulus respondeu: isso não. Entre o auxílio e a solução vai sempre alguma distância em qualquer dificuldade. E não podemos esquecer que cada um de nós possui os seus próprios enigmas, né? E se é assim, por que motivo o intercâmbio? Se os desencarnados não podem oferecer uma conclusão pacífica aos tormentos dos irmãos que ainda se demoram na carne, por que a porta aberta entre eles e nós? E Aulus disse com grave entonação de voz: não te esqueças do impositivo da cooperação na estrada de cada ser. Na vida eterna, a existência no corpo físico, por mais longa, é sempre curto período de aprendizagem. E não nos cabe esquecer que a Terra é o campo onde realizamos a nossa batalha evolutiva. Dentro dos princípios de causa e efeito, adquirimos os valores da experiência com que estruturamos a nossa individualidade para as esferas superiores. Em verdade, a mente é o caminheiro buscando a meta da angelitude, mas não avançará sem auxílio.
Ninguém vive só. Os pretensos mortos precisam amparar os companheiros em estágio na matéria densa, porque em grande número serão obrigados a novos mergulhos na experiência carnal. É da lei que a sabedoria socorra a ignorância, que os melhores ajudem aos menos bons. Os homens, cooperando com os espíritos esclarecidos e benevolentes, atraem simpatias preciosas para a vida espiritual e as entidades amigas, auxiliando os reencarnados, estarão construindo facilidades para o dia de amanhã, quando de volta à luta terrestre. E Hilário disse reconhecido: sim, sim, compreendo. Entretanto, me colocando na situação de criatura comum, me recordo de que no mundo nos habituamos a esperar do céu uma solução definitiva e absoluta para os numerosos problemas que se nos deparam. E o orientador acentuou: porém, semelhante atitude decorre de antiga viciação mental no planeta. Para maior clareza do assunto, relembremos a explicação do Divino Mestre Jesus. O governador espiritual do mundo auxiliou a doentes e aflitos, sem retirá-los das questões fundamentais que lhe diziam respeito. Zaqueu, o rico prestigiado pela visita que lhe foi feita, se sentiu constrangido a modificar a sua conduta. Maria de Magdala, que lhe recebeu carinhosa atenção, não ficou livre do dever de se sustentar no árduo combate de renovação interior. Lázaro, reerguido das trevas do sepulcro, não foi dispensado da obrigação de aceitar mais tarde o desafio da morte. Paulo de Tarso foi por ele distinguido com um apelo pessoal às portas de Damasco. Entretanto, por isso o apóstolo não obteve dispensa dos sacrifícios que lhes cabiam no desempenho da nova missão. Segundo reconhecemos, não seria lógico aguardar dos desencarnados a liquidação total das lutas humanas. Isso significaria furtar o trabalho que corresponde ao sustento do servidor, ou subtrair a lição ao aluno necessitado de luz. A essa altura, não longe de nós, simpática senhora monologava em pensamento: meu filho, se você não está morto, venha me visitar. Venha, estou morrendo de saudades, de angústia. Fale-me alguma palavra pela qual nos entendamos. Se tudo não está acabado, aproxime-se da médium e se comunique. É impossível que você não tenha piedade. As frases amargas, embora inarticuladas, atingiam nossa audição como se fossem arremessadas ao ambiente em voz abafada. Leve rumor à retaguarda nos chamou a atenção. Um rapaz desencarnado se apresentou em lastimáveis condições e avançou para a triste mulher, dominado por invencível atração. Da boca enrugada escorria a amargura em forma de palavras comovedoras. Gritava de joelhos como se fosse criança atormentada, se aconchegando ao seu colo. Mamãe, mamãe, não me abandone, estou aqui, me ouça, não morri.
Me perdoa, me perdoa. Sou um renegado, um náufrago. Busquei a morte quando eu deveria viver para o seu carinho. Agora sim, vejo o sofrimento de perto e desejaria me aniquilar para sempre. Tal a vergonha que aflige o meu coração. A mãe não via a figura agoniada, mas registrava sua presença através de intraduzível ansiedade a apertar o seu peito. 2 vigilantes se aproximaram, retirando o moço do colo materno, e o assistente ao nosso lado se deu pressa em socorrer a senhora em lágrimas, e a ouvimos clamar mentalmente: não será melhor segui-lo? Morrer e descansar? Meu filho, quero meu filho. Aulus aplicou recursos magnéticos nela, com o que a desventurada criatura experimentou grande alívio, e em seguida informou: anotemos o caso dessa pobre desarvorada. O filho se suicidou há meses e ainda não consegue se poupar à flagelação íntima. Em sua devoção afetiva, reclama a manifestação pessoal do filho, sem saber o que pede, porque a chocante posição do rapaz constituiria pavoroso martírio. Não poderá, desse modo, recolher a sua palavra direta. Entretanto, ao contato do trabalho espiritual que aqui se processa, incorporará energias novas para se refazer gradualmente. E com inteligência acrescentou: de certo, não terá resolvido o problema crucial da sensibilidade ferida. No entanto, adquire forças para se recuperar. Isso mesmo. E eu, a meu modo, considerei, aliás, a mediunidade de hoje é, em essência, a profecia das religiões de todos os tempos. Aulus Prestimoso considerou, sim, com a diferença de que a mediunidade hoje é uma concessão do Senhor à humanidade em geral, considerando-se a madureza do entendimento humano diante da vida. O fenômeno mediúnico não é novo. Nova é tão somente a forma de mobilização dele, porque o sacerdócio de várias procedências, o sacerdócio de várias religiões, né, permanece há muitos séculos detido nos espetáculos de culto exterior, mumificando indevidamente o corpo das revelações celestiais. Então, os sacerdotes irresponsáveis de várias religiões, ao invés de revelar a verdade, procuraram apenas manter a ilusão do ritualismo. Verdadeiramente, o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito tempo como se enquistou, quer dizer, solidificou no superficialismo dos tempos. Era preciso, pois, libertar os seus princípios a benefício do mundo que cientificamente hoje se banha no clarão da nova era. Por esse motivo, o governo oculto do planeta deliberou que a mediunidade fosse trazida no colégio sacerdotal à praça pública, a fim de que a noção de eternidade, através da sobrevivência da alma, desperte a mente anestesiada do povo. É assim que Jesus nos reaparece agora, não como fundador de ritos e fronteiras dogmáticas, mas sim em sua verdadeira função de redentor da alma humana, instrumento de Deus por excelência. Ele se utilizou da mediunidade para acender a luz da doutrina de amor. Restaurando enfermos e pacificando aflitos, em muitas ocasiões esteve em contato com os chamados mortos, alguns dos quais não eram senão almas sofredoras a vampirizarem obsidiados de diversos tipos. E além de surgir em colóquio com Moisés,
materializado no Tabor, ele mesmo é o grande ressuscitado, deixando aos homens o sepulcro vazio e acompanhando os discípulos com acendrado amor, para que lhe continuassem o apostolado de bênção. Hilário esboçou o sorriso de um estudante satisfeito com a lição e exclamou: "Ah, sim, tenho a impressão de começar a compreender." Os trabalhos da reunião chegavam à fase final. Nosso orientador percebeu que Gabriel se dispunha a escrever a mensagem de encerramento e, respeitoso, pediu a ele para ressaltar alguns conceitos em torno da mediunidade, ao que o supervisor consentiu gentil. Dona Ambrosina entrou em pausa ligeira para alguns momentos de recuperação. O diretor da reunião rogou silêncio para o término dos serviços e, tão logo reverente quietação se fez na assembleia, o condutor da casa controlou o cérebro da médium e tomou o seu braço, escrevendo aceleradamente. Em minutos rápidos, os apontamentos de Gabriel estavam concluídos. A médium se levantou e passou a lê-los em voz alta. A mensagem do mentor dizia: "Meus amigos, é indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para certos arranjos inadequados da Terra, mas sim o caminho direto do nosso ajustamento à vida superior. Compreendendo assim a verdade, é necessário renovar a nossa conceituação de médium, para que não venhamos a transformar companheiros de ideal e de luta em oráculos e adivinhos, com esquecimento de nossos deveres na própria elevação. O Espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual por intermédio do trabalho construtivo e incessante. Dentro das leis de cooperação, será justo aceitar o braço amigo que se nos oferece para a jornada salvadora. Entretanto, é imprescindível não esquecer que cada um de nós transporta consigo questões essenciais e necessidades intransferíveis. Desencarnados e encarnados, todos percorremos extenso campo de experimentação e de provas, condizentes com os impositivos de nosso crescimento para a imortalidade. Assim, não atribuamos ao médium obrigações que nos competem em caráter exclusivo e nem aguardemos da mediunidade funções milagreiras. Portanto, só a nós compete o serviço árduo da própria ascensão, no roteiro das responsabilidades que o conhecimento superior nos impõe. Diante de novas assertivas, podereis talvez indagar, segundo os velhos hábitos que caracterizam nossa preguiça mental na Terra. Se o Espiritismo e a mediunidade não nos solucionam os enigmas de maneira absoluta, que estarão ambos fazendo no santuário religioso da humanidade? Mas vamos responder que neles reencontramos o pensamento puro de Cristo, nos auxiliando à compreensão para mais amplo discernimento da realidade. Neles recolhemos exatos informes quanto à lei das compensações, equacionando aflitivos problemas do ser, do destino e da dor, e nos deixando perceber de algum modo as infinitas dimensões para as quais evoluímos. E a eles deveremos, acima de tudo, a luz para vencer os tenebrosos labirintos da morte, a fim de que nos associemos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica.
Alcançadas semelhantes fórmulas de raciocínio, perguntaremos a vós por nossa vez: vocês acreditam que seja pouco revelar a grandeza da justiça? Admitem que seja desprezível descortinar a vida em suas ilimitadas facetas de evolução e eternidade? Reverenciemos o Espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos no templo da fé, através dos quais contemplaremos de mais alto a esfera das cogitações propriamente terrestres, compreendendo, por fim, que a glória reservada ao espírito humano é sublime e infinita no reino divino do universo. A comunicação psicográfica tratou de outros assuntos e, ao fim da sua leitura, foi pronunciada a breve oração de reconhecimento e, enquanto os assistentes voltavam a conversar livremente, Hilário e eu, diante dos conceitos ouvidos, passamos a profunda introversão para melhor compreender e meditar. Precisamos, amadurecer e não achar que o médium é um oráculo, alguém que vai nos ajudar a resolver nossos problemas. Muitas vezes a gente precisa da doença, porque ela vai nos ensinar muito. Se os espíritos sabem que se nos curarem, voltaremos a cometer os mesmos abusos, se nos esforçarmos, encontraremos espíritos amigos que nos ajudarão, nos aconselharão, mas não vão resolver nada por nós. Então, os médiuns não são incapazes, nem são poderosos, nem os espíritos são maus ou são indiferentes. Eles sabem o que é melhor para nós. A mediunidade não é para resolver nossos problemas, mas para nos dar força, para revelar as leis que são a base para a nossa evolução. Tem um material vastíssimo para pensar nesse vídeo, nessa aula de hoje. Então, fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.